Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém? Você que ainda não compartilhou seu pedido de oração, volta lá no grupo. A gente vai estar orando aí no final do culto. O presbítero vai estar orando pelos pedidos, tá bom? Então, isso aí no fim do culto. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 21. Mateus 12, do 14 ao 21. Amém. Você que está conosco aqui no templo, se você puder, por favor, fique de pé. Nós fazemos a leitura da palavra do Senhor. Você que está em casa, você não precisa ficar em pé, mas coloque em posição, né? Quando o Senhor falou para Ezequiel, o filho do homem, ponte de pé, que é isso que passa a falar contigo, né? Eu queria então que ele tivesse uma posição de alerta, né? De reverência à palavra do Senhor, naquilo que ele vai falar, né? Deus usa, né, até mula para falar, né? Ele vai falar através de nossas vidas, né? Então Deus pode usar qualquer um de nós, né? Basta nos deixarmos usar por Ele. Mateus 12, 14 a 21. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para cumprir-se o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui meu servo, quem escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Glória a Deus. Pode se sentar, você que está com a gente aqui no templo. Amém. Nós cantamos aí um dos cânticos, né? Que dizia que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Que minha glória seja fazer com que conheçam a Ti. Aliás, é o tema do nosso estudo, né? Que a minha glória seja fazer com que conheçam a Deus. Amém? Que conheçam, que venham, porque conhecer a Deus está a vida eterna, né? Jesus disse que a vida eterna é essa, que te conheçam, né, a Ti como único Deus e o Teu Filho a quem enviaste, né? Então, conhecer a Jesus Cristo e conhecer a Deus, né, simplesmente saber sobre, né? Conhecer mesmo de alguém que você conhece pessoalmente, né? Então, no sentido de alguém que conhece por ter relacionamento, né? Porque saber sobre uma pessoa, qualquer pessoa aí, alguém muito famosa, você pode ir lá no Wikipédia, você pode, né, na internet pesquisar, que eles vão te dar, vão falar tudo sobre a vida daquela pessoa, né? Mas isso não significa que você a conhece, e nem que ela conhece você, né? Então, conhecer é no sentido aí de, né, ter um relacionamento próximo com essa pessoa, né? E nós podemos ter relacionamento com Deus por meio da sua palavra, porque a palavra não nos dá só conhecimento, né? Ela fala, Deus fala com a gente através dela. É por isso que a gente chama as Escrituras e a Bíblia de palavra de Deus, né? É onde Deus fala com a gente, tá bom? Então, nós vamos aprender uma coisa muito importante com Jesus, que nem mesmo Jesus sendo Deus procurou, né, glória para si mesmo, né? Os holofotes, ele sempre estava apontando para Deus, dizendo: olha, o caminho para Deus sou eu, né?
mas o foco era glorificar o Pai. Então, queridos, Jesus, você vai ver aí, depois que isso aí já era no meio do ministério de Jesus, então quer dizer, ainda não estava no final do seu ministério. E os filhos dos fariseus já estavam conspirando para tirar a vida de Jesus. E nesse momento diz aí que ele se afasta dali. E ele curou muitas pessoas e os advertiu que não expusessem a publicidade. Interessante, né? Porque no dia de hoje o que as pessoas mais querem é aparecer, né? Tem gente que fica até arriscando a vida aí, tirando selfie em lugar inadequado. Se você pesquisar lá no YouTube, você vai ver lá, né? Pessoas que foram a última selfie da vida delas, né? Porque estavam em lugares que totalmente inadequado e o que acarretou acidente, pessoas que caíram de lugar alto ou alguma coisa desse tipo, né? Então, pessoas hoje em dia estão à caça de likes, à caça de visualizações, né? Porque hoje, com o advento das redes sociais, né, qualquer um pode se tornar famoso da noite para o dia, basta que faça alguma coisa bem inteligente ou bem estúpida, né? Também, né? Isso faz com que as pessoas fiquem famosas também, né? Mas pessoas estão em busca de fama, né? Antigamente era um privilégio de poucos, pessoas que estudavam artes ou tinham oportunidade de ir para a televisão, né? Ou para o rádio, né? Um cidadão comum, né? Que não estava que não trilhou esse caminho de jornalismo, de arte, né? Não tinha essa oportunidade. Mas hoje aí, né, quase todo mundo tem um canal, né? Quer dizer, quase todo mundo não, é bastante gente, né? Muita gente ainda que está aí fora das redes sociais, né? Bom, Jesus advertiu que não expusessem a publicidade. E a gente vai nos questionar por que Jesus não queria publicidade, né? Jesus não era candidato político nenhum, né? Porque hoje eu chegava aqui na igreja e até comentei com a Priscila, já estava cheio, já tinha a santinho na porta, né? Panfletinho de política já na porta da igreja, né? Mas enfim, esse pedacinho do versículo que eu vou ler aqui, de Mateus 11, 29, diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez, né? Com certeza, parte da resposta está aí. Jesus era manso e humilde de coração. O que ele fazia porque ele queria atender a necessidade das pessoas, e não porque ele queria aparecer, né? Então, não foi a única vez que Jesus pediu para que não contasse para ninguém, né? Então, mas a gente podia pensar no seguinte: se Jesus não queria fama, né, e ele mesmo disse que ele não buscava a sua própria glória, você pode abrir lá, por exemplo, lá em João 8, versículo 50, você vai ver lá, né, que eu não busco a minha própria glória, tá? Jesus afirmou claramente. Mas se ele buscava a glória de Deus, se ele se tornasse mais famoso, o reino de Deus não estaria se tornando também mais conhecido? A glória de Deus não estaria se tornando mais conhecida? Né? Não é verdade? A gente, por exemplo, né, a gente divulga as mensagens ali no YouTube, e a gente procura deixar bem claro, né? Nosso propósito aqui é fazer com que mais pessoas venham ouvir a palavra, né? E a gente tenta resistir a qualquer tipo de tentação no sentido, né, de querer ser famoso, né? Que o nosso propósito seja, né, fazer o nome do Senhor se tornar conhecido, né? Amém? Então, orem por nós, né, para que Deus continue conservando o nosso coração nesse propósito. Amém? No meu coração, no coração dessa igreja aqui, né? E em nome de Jesus, que nós vamos viver para isso, né? Para fazer a glória de Deus conhecida. Então, queridos, vamos pensar: por que então que Jesus ficava constantemente mandando as pessoas não divulgar,
não passar para frente, não contar para o outro. Né? Porque você vê que Jesus, ele recebeu esse tipo de tentação, né? Vamos dizer assim. Seus irmãos, certa vez, estava acontecendo em Jerusalém a festa dos tabernáculos, né? Se não me engano, você pode ler lá que até os discípulos já tinham ido e Jesus não foi, né? E os irmãos disseram para ele assim: olha, por que você não vai para a Judéia? Né? Seria como, por exemplo, Jesus está em uma cidadezinha do interior bem pequenininha, né? E se negando a ir para São Paulo. Lá que o negócio acontece, né? Você quer aparecer, você quer que as câmaras de televisão, né, apontem para você, porque com certeza vai. Se você começar a fazer milagre, né, lá em São Paulo ou lá no Rio de Janeiro, né, pode ter certeza que Rede Globo vai estar lá na mesma hora, Bandeirantes, né, Datena e Record, enfim, vai estar todo mundo lá para te filmar, né, para mostrar o que você está fazendo. Então Jesus passou por essa espécie. Na verdade, parecia que os irmãos tinham um certo recalque com Jesus, né? Mas porque diz aí, dirigiram-se, pois, a ele, capítulo 7 de João, versículo 3, dirigiram-se, pois, a ele, seus irmãos, lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em ocultos. Se faz essas coisas, manifeste ao mundo. Você está querendo... Eu acho que eles pensavam que Jesus queria, né, ser um popstar, né, ser alguém conhecido, né, porque eles afirmaram que ninguém há que queira, que procure ser conhecido em público, fica fazendo essas coisas mirabolantes que você faz em oculto. Porque o que ele fazia nas aldeias, nas pequenas cidades, né, da Galileia, né, não iam trazer tanta repercussão para Jesus se ele estivesse fazendo isso lá na Judéia, lá em Jerusalém, né? Na Judéia, cuja capital era Jerusalém, né? Então Jesus passou a maior parte do seu ministério na Galileia, né? Mas por que então, né, se ele poderia estar divulgando mais num lugar de maior alcance, né, o Evangelho, num lugar maior, com mais pessoas? Jerusalém sempre tinha gente vindo de toda parte do mundo, porque havia judeus espalhados, né, por causa da dispersão, né, chamamos também de diáspora, né, em diversos lugares do Império Romano. Então vinha gente de todo quanto lugar. Então, se ele queria estar num lugar onde ele ia alcançar muito mais gente, era em Jerusalém. Mas uma das respostas que Jesus dá, Jesus diz aqui nesse texto mesmo de João, né, versículo 6, ele diz assim: o meu tempo ainda não chegou. Tá? Então está aí uma das respostas para vocês entenderem. Se Jesus, tanto é que quando Jesus vai para Jerusalém, quando já é chegada a hora, Jesus nem durou muito tempo lá, porque lá ele estava em confronto direto com os escribas, fariseus, saduceus. Lá era o centro do poder romano, né? Tanto com Pôncio Pilatos quanto Herodes, enfim, qualquer, né, tipo de manifestação que fizesse com que se levantasse burburinho, tumulto, pode ter certeza que ia ser reprimido, né? E infelizmente foi por iniciativa primeiro dos líderes judeus, né, que eram os fariseus. Então Jesus evitou esse confronto. Muita gente, se Jesus fosse, né, um líder dos rebeldes, vamos dizer assim, né, que eram os zelotes, né, que lutavam contra a dominação romana, provavelmente Jesus ia buscar confronto, né? Ia buscar angariar bastante gente para a causa dele. Mas Jesus não tinha essas aspirações, nem políticas, nem militares, né? Esse não era o propósito de Jesus.
Então parece que Jesus se acovarda, né, quando ele se retira, né? Ele teve algumas vezes em Jerusalém, e ele se retirou. Diz aí o texto, né, que nós estamos meditando, que ele se retirou. Mas o que pode ser entendido como um ato de covardia deve ser interpretado como sabedoria, né? Porque se ele insistisse em estar em confronto direto, contínuo com os líderes religiosos, isso poderia significar, né, interrupção antecipada do ministério dele, né? Se eles já estavam pensando em matar ele, imagine, Jesus continuava lá, curando no sábado, as coisas que irritavam eles, né? E aí o que ia acontecer? Breve eles iam dar um jeito de prender Jesus, né? E levantar falsos contra ele, como fizeram quando crucificaram, para ele ser crucificado pelos romanos, né? Então, como não era tempo, Jesus fazia essas retiradas estratégicas, né? Com sabedoria, porque sabia que não era o tempo ainda, né? Tanto é que quando ele volta para Jerusalém, já no final do seu ministério, ele cita algumas vezes: é chegada a minha hora, né? Porque ele sabia que os eventos que iam acontecer ali na Judéia, né, que um dos principais deles foi a ressurreição de Lázaro, né, aquilo lá causou um rebuliço tremendo, né? Pois bem, então nós temos aí algumas das respostas, né? E como eu disse, outro motivo é porque as pessoas tinham um entendimento errado da natureza do reino de Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, né, as duas citações que eu vou dar aqui são citações do próprio Jesus. Uma está lá em João 18,36, onde Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, né? Eles estão falando que você é o rei dos judeus. Aí Jesus fala para ele: mas quem te falou isso aí? Né? Aí ele falou assim: mas aí o povo está falando isso daí, né? E Jesus falou para ele que o meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, né, batalhariam, lutariam por mim, né? E olha que Jesus, ele disse isso mesmo. Quando foram prender Jesus, ele falou assim: eu podia chamar uma legião de anjos aqui, né, e ninguém ia poder sequer me tocar. Então, imagine Jesus chamando legiões e legiões, né? Ia faltar soldado romano para combater, né? Mesmo porque se a Bíblia fala que teve uma vez, né, em que por causa de um erro de Davi morreram milhares de pessoas, né, em Jerusalém, né, se não me engano, um anjo só, né? Ele feriu milhares de pessoas. Não imagine, né? Não precisava nem de uma legião, né? Então, Jesus estava dizendo, né, a Bíblia fala que o Senhor faz dos seus anjos ministros. Então ele estava falando, né, dos seus anjos, né, poderiam estar lutando por ele. Mas ele disse que nenhuma autoridade teria sido dada nem a Herodes, nem a Pilatos, se igual não tivesse sido dado. Jesus, a Bíblia diz que ele entregou a vida, ninguém podia tirar dele, né? Se ele não quisesse entregá-la, ninguém poderia tocar um dedo em Jesus, né? Então, querido, seu reino não é o terreno. Em Lucas 17:20, né, ele disse, né, que o reino de Deus não vem de forma visível, tá? Então ele não vem com todo esse aparato, né, de Estado, que Senado, Parlamento, né, toda a justiça, o poder judiciário, né, também o que o Estado precisa, né, as forças armadas. Jesus disse que no reino, se alguém tinha entendido o reino dele dessa forma, estava completamente errado. O reino de Deus, né, ele não vem de forma visível. O reino de Deus está dentro daquele que busca Deus e o encontra, né? Então, esse é um dos outros motivos. Jesus não precisava fazer política, né, para alcançar reconhecimento, renome, enfim, ser conhecido. Sua glória viria somente do Pai, não de glória humana. Jesus disse lá em João 5,41 que ele
não aceitava glória humana. Quer dizer, tentaram certa vez fazer de Jesus rei, vamos dizer assim, coroado, Jesus, diz a palavra de Deus que ele se ausentou, quer dizer, ele não quis esse tipo de glória, então Jesus não buscava glória humana. Diz lá em João 8,54, por exemplo, ele disse o seguinte: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é o vosso Deus. Então, Jesus só aceitava a glória que viesse de Deus. E na verdade, no tempo oportuno, quando chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, de fato o Pai o glorificou. Em João, Jesus disse: Pai, glorifica em o teu nome. Olha só, Jesus estava buscando a glória do Pai. Olha só o que Deus respondeu. Isso aqui, Aí veio uma voz uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O próprio Pai dizendo: Filho, eu já te glorifiquei e eu ainda o glorificarei. Então, ainda assim, Jesus visava a glória do Pai. Lá em João 17 diz: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Mesmo quando Jesus pedia que o Pai o glorificasse, ele queria que a glória de Deus se manifestasse nele, para que o Pai fosse glorificado através da vida dele. Não é isso? Então nós vemos claramente o porquê que Jesus, na verdade, não queria o quê? Não queria glória humana, tá? Ele não queria reconhecimento humano, ele não queria poder dado, por homens, tá? Então Jesus não iria usar de meios humanos para se promover. Se você volta lá no texto que nós estamos estudando, Mateus capítulo 12, e ali o versículo 19 diz o seguinte: ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus não ficou brigando hoje em dia. Não sei se você tem reparado que normalmente os candidatos políticos que têm se destacado são aqueles que sabem melhor brigar. Vai lá, ele diz umas coisas, alguns lacram, outros mitam, e quem consegue melhor no debate vencer o outro, é o que tem o reconhecimento das pessoas, como se realmente isso é o que fosse mais importante. Então, gritar, falar alto. Ontem, por exemplo, teve lá nos Estados Unidos debate lá entre os dois candidatos à presidência, o Trump, que quer ser reeleito, e o Biden, que é o representante dos democratas. Quem assistiu o debate disse que foi uma baixaria, um querendo falar mais alto que o outro, querendo rebater o outro, e interrompia o outro toda hora. Parece muito diferente do que a gente às vezes vê por aqui, não, Mas enfim, parece que ganha quem falar mais alto e quem conseguir, com um argumento mais lacrador, que venha fechar a boca do outro, vence o seu oponente. E aí Jesus diz também que ele não gritaria, ele não faria-se ouvir a sua voz nas praças. Praças naquela época era um lugar onde as pessoas se reuniam para, digamos assim, saber das últimas notícias. Não tinha televisão, não tinha rádio. As pessoas iam para a porta da cidade. Normalmente a praça era nesse lugar, na entrada da cidade, onde as pessoas se reuniam para saber das últimas. Então, se alguém queria discursar alguma coisa importante, Paulo, por exemplo, quando foi pregar o Evangelho em Atenas, ele foi para um lugar assim, para a Europa, onde os principais debates, onde os discursos eram feitos. Então, era o que era feito nessa época também. Se alguém queria discursar,
ia para um lugar onde tinha público falar. Se fosse nos dias de hoje, né, onde que Jesus estaria falando? Hoje, falar no auditório não é falar não tem tanto alcance quanto você, por exemplo, postar algo bem, né, que bombe mesmo, no YouTube, no Instagram, né, no Twitter, ou no Face, né? Porque lá você vai ter um alcance. Se você fizer alguma coisa, trazer algum conteúdo realmente original, criativo, inteligente, algo desse tipo, né? Uma mensagem que ninguém ouviu, e Jesus tinha uma mensagem interessante, uma mensagem diferente, uma mensagem nova, eram as boas novas do Evangelho, né? Provavelmente ele ia ser aconselhado a buscar nas redes sociais, a TV, os rádios, os jornais, etc. E Jesus, interessante que Jesus, ele andava no meio do povo, em lugares comuns, com gente simples, com gente considerada pecadora, né? Fariseus, publicanos, meretrizes, né? Talvez as pessoas diziam: Jesus, você está usando marketing errado, Jesus. Não é assim não, você tem que falar às elites, você tem que convencer, são os romanos, você tem que convencer, os fariseus. Se você conseguir a anuência desse grupo, os fariseus, os saduceus, né? Aí você vai ter o apoio dessa turma aí, você vai conseguir ter entrado em qualquer lugar. Jesus usou desses artifícios, né, dessas artimanhas, né, de se macunar, né, com o poder vigente. Jesus, ele só dependia do poder de Deus, né? E foi o poder da mensagem, o amor de Deus, que fez com que a mensagem prevalecesse, mesmo quando pareceu que tudo tinha terminado, né? Porque até falamos sobre isso no domingo, né? Quando os dois lá de Emaús achavam que tinha acabado, né? Poxa, acabaram com o nosso movimento, né? Estava tão bom o negócio, estava indo de vento em popa, e de repente pegaram o nosso líder e mataram. Mas não foi o fim de tudo, né? Porque Jesus ressuscitou justamente para fazer com que a mensagem se tornasse viva, porque aquele que a entregou, né, nem a morte pôde parar, né? Ele ressuscitou. Então, o que nós aprendemos com esse ensinamento de Jesus? Lembra que eu falei no começo? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui Deus está falando do seu servo. Quando Isaías escreveu essa palavra, hoje a gente sabe que é uma mensagem profética, né, messiânica, quer dizer, ela estava se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Mas quando a mensagem foi escrita, Isaías provavelmente estava dizendo, né, de um profeta de Deus, de um servo enviado de Deus, né? E o enviado de Deus deve ter a natureza de Cristo, deve andar como ele andou, deve ser como ele foi, né? Jesus é o nosso exemplo máximo de ser humano, né? Aliás, o propósito da redenção é esse: nos tornar a imagem de Jesus Cristo, né? Lá em Romanos capítulo 8, né? Então Deus quer nos fazer conforme a imagem da pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente olha para a natureza de Jesus Cristo, porque quando a Bíblia diz que ele se encarnou, você vai ver lá a palavra que Paulo usa lá em Filipenses, né? Que ele se tornou, né, reconhecido em figura humana, mas ele diz que ele se fez como servo. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para o servir. Então, se tornar reconhecido em figura humana é se tornar servo, né? Diz o texto aí que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, querido, quando Jesus se encarna, né, ele tomou a forma de servo, para mostrar que o ser humano perfeito é aquele que serve a Deus, né? Então Jesus nos ensinou isso, e que a gente sempre resistisse à tentação de usar
usar a nossa vida espiritual ou religiosidade, como queira, né, como maneira de promoção pessoal. Né? Tem gente que acha bonito falar para o outro: ah, mas eu oro, né, não sei quantas vezes ao dia, ou faço tantos jejuns por mês, né? Toda semana eu jejuo, eu oro, eu vou para o monte, enfim, faz disso uma maneira de colocar o outro: ó, não vem tirar farinha comigo, não, que o espiritual aqui sou eu, tá? Então, fica quietinho aí, né? E Jesus disse o quê? Você vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 8, depois dos versículos 16 e 18, Jesus vai ensinar como dar esmola, Jesus vai ensinar como orar, né? E ele diz: olha, quando você der esmola, ignore a tua mão direita que faz a esquerda, né? Então quer dizer, ninguém precisa ficar sabendo, né? Tem uma época no começo da pandemia que dá uma mania, né, de alguém chegar com uma cesta básica, né, e perto da pessoa, para quem está entregando, tirar foto, né? Quer dizer, isso aí não é legal, né? Então, cuidado, né? A Bíblia fala que os fariseus, por exemplo, gostavam de orar nas praças, tomar os primeiros assentos para serem reconhecidos pelas pessoas, né? Então a gente deve resistir a essa tentação. A Bíblia fala que quando jejuar, que não ficasse aí patente para as pessoas que você está jejuando, né? Então tomar cuidado com essa tentação de usar, né, a espiritualidade como meio de promoção pessoal. Nós vemos dois tipos de pessoas representadas aí em duas figuras bíblicas. Um delas é João Batista, né? João Batista, quando começou o seu ministério, ele disse: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começou a apontar para Jesus. Esse aí é de quem eu falava: eu batizo vocês com água, esse aí vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então ele começou a exaltar as pessoas de Jesus, apontar para seus discípulos que eles deveriam seguir quem? Seguir Jesus, né? E ele disse: ó, esse aí eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Então ele começou a exaltar o mestre. E os seus discípulos começaram a ficar, vamos dizer, desculpa a palavra, enciumados, né? Eu creio, até um outro pastor que estava falando sobre esse assunto um tempo atrás, ele dizia que provavelmente os discípulos, não tendo esse entendimento muito profundo da natureza do ministério de João Batista, que era justamente promover Jesus, ser o precursor dele, né? Aquele que ia preparar o caminho para Jesus, ficaram dizendo: Senhor, chegaram perto de João Batista e perguntaram para ela: mestre, aquele a quem o Senhor falou está batizando do outro lado do rio, né? E muita gente está se unindo a ele. E João Batista falou: mas é isso mesmo, esse é o meu ministério, é fazer, promover o ministério dele. Eu vim para isso, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Então Jesus disse, João Batista disse: quem tem um noivo é a noiva, né? O meu trabalho era preparar a noiva para o noivo, preparar, enfim, todo o casamento para o noivo. E agora essa alegria já se cumpriu. O trabalho de João realmente estava chegando ao final, né? Então, queridos, você vê a figura de alguém que deseja exaltar a Cristo, né? E aí você vê Simão, lá em Atos capítulo 8, versículo 9 a 24, quando os discípulos vão pregar, né, o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, né? E quando eles estavam em Samaria, né, e ali começaram a pregar o Evangelho, curar pessoas, batizar, né, pessoas no nome do Senhor Jesus. Tinha lá um homem chamado Simão Mágico, e a Bíblia diz que ele insinuava-se ser um grande vulto. Por quê? Porque diz aí no versículo 11 que ele iludia as pessoas com as suas mágicas. Então ele fazia os truques dele lá e as pessoas ficavam: como é que esse cara faz isso, né?
Então ele se insinuava e provavelmente usava o nome de Deus, né? Porque diz o texto aí, né? Este homem é o poder de Deus, chamado de um grande poder. Então ele gostava dessa fama que ele carregava, por causa que ele iludia as pessoas lá com os truques dele, né? Então, quando ele viu um poder verdadeiro, que não era truque, né? Que não era fajuto, que ele viu lá os discípulos curando, viu os discípulos orando e as pessoas recebendo o dom do Espírito Santo, né? De alguma forma elas manifestavam esse poder, não sabemos de que forma, né? Ou profecia, ou em línguas, ou com poder também de poder, ao receber esse poder, curar pessoas, né? É a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas que recebiam o Espírito Santo. Ele falou assim: poxa, eu quero esse poder também, eu quero poder fazer isso, passar esse poder, ter esse poder e passar para as pessoas. Imaginava ele que os discípulos tinham esse poder. Esse poder não era deles, esse poder era de Deus, que estava usando a vida dos apóstolos. E ele ofereceu dinheiro, diz o versículo 18. Então, está aqui dando, vocês me ensinam aí qual que é o pulo do gato aí, como é que funciona esse negócio, que eu quero isso também. Aí Pedro repreendeu ele, falou assim: seu coração está em fel de amargura, porque você julga poder comprar, né, o dom de Deus com dinheiro. E tem gente aí realmente vendendo bênção, vendendo poder, né, enfim, usando o Evangelho para benefício financeiro, infelizmente, né? Então nós vemos aí dois opostos, né? Um que desejava que Cristo crescesse, né, e ele diminuísse. E alguém que viu o poder de Deus e desejava se promover através dele. Então nós temos que resistir a esse tipo de relação. Porque os dons que Deus nos dá, seja para pregar, ensinar, visitar, pessoas que têm dom de socorro, né, pessoas que não são tão prestativas, né? E todo mundo fala, não, que pessoa de Deus, né? Olha, a Bíblia fala que toda a glória deve ser dada a Deus, né? Se Deus nos tem dado condição de ser bênção na vida das pessoas através dos nossos dons, que nós venhamos reconhecer que é Deus em nós e que venhamos dar toda glória a Ele. Porque que glória que a gente deve buscar? Né? Em João capítulo 5, versículo 44, nos mostra, né, onde Jesus disse: como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, né? Contudo, não procurais a glória que vem de Deus único. Quer dizer, vocês ficam aí puxando o saco um do outro, né? Gambelando um ao outro, né? E não procuram a glória que vem do Deus único. Tanto é que não reconheceram Jesus como sendo realmente um enviado de Deus, né? Então, nosso reconhecimento deve vir de quem? De Deus. O texto de Isaías se cumpriu na vida de Jesus. Porque se você vai lá no texto, essa é uma citação de Isaías, tá? Uma citação de Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao 4, esse texto que nós lemos aí, né, quando diz aí no versículo 18 ao 21, e Mateus mesmo afirma que é o profeta Isaías, né, quando ele diz no versículo 17, como foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraze. Houve duas vezes que Deus mesmo, ele citou, porque foi algo que Isaías profetizou, que Deus falaria a respeito de Jesus. E Deus duas vezes usou, um pouco, talvez com umas letrinhas diferentes, né? Mas a citação é praticamente essa aqui. Quando Jesus estava sendo batizado, ele disse: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, né? E depois, quando Jesus estava no monte da transfiguração, Deus de novo fala lá do céu, né? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, né? A ele eu vi. Então quer dizer, foi o que? O cumprimento dessa profecia. Por que Deus se agradava de Jesus, né?
Porque Jesus foi reconhecido pelo Pai. Por que a Bíblia, o próprio Jesus disse, né? Quanto ao Pai, eu tenho sempre comigo, João capítulo 8, versículo 29, né? Ele nunca me abandonou, porque eu sempre faço o que lhe agrada. João 8, 29, você pode lá ver. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você quer ter a presença de Deus com você? Você quer ouvir de Deus? Você quer sentir Deus tendo prazer com você? E olha que está falando ao seu servo, né? Este é meu servo, né? Meu servo, a quem escolhi, meu amado. Tá? Quem serve a Deus tem o privilégio de receber uma palavra como essa. Esse é meu filho amado, é meu servo, em quem eu tenho todo prazer, em quem eu me comprazo, né? Então, queridos, nosso reconhecimento deve vir de Deus, não da boca de homens, né? Romanos 2, 29, Paulo ensina o que é ser realmente um verdadeiro judeu. Tá? Aqui não me refiro a judeu de nascimento, me refiro a judeu, né, descendente de Abraão pela fé. Tá? E aí ele diz aí em Romanos 2, 29, porém judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão que é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que judeu não é aquele, né, que é exteriormente, que é nascido, né, geneticamente, e nem cuja circuncisão, né, não é aquela que é feita, né, no genital masculino, mas a circuncisão é aquela que é no coração, no espírito, né? Que a circuncisão representava isso, um coração pronto para servir, né? Então, diz aqui, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. De onde vem o nosso reconhecimento? Agora quer dizer então que eu não posso aceitar nenhum elogio, né? Não posso aceitar nenhuma honra feita a mim? Não, é que você vai atribuir, e às vezes, mesmo porque eu acho muito difícil hoje em dia Deus fazer o que fez com Jesus, né? Parecia uma voz do céu falando assim, esse é meu filho, nem quem me agrada, né? Pode ser que aconteça de novo, mas eu acho que é difícil. Então Deus vai usar às vezes o corpo de Cristo para dar honra, e Paulo aconselhou que fosse feito isso, honra a quem honra. Então Deus vai usar o corpo de Cristo, né, para honrar quem honra, tá bom? Porque tem às vezes líderes e querendo honra, porque a Bíblia manda que você tem que me honrar, porque a Bíblia está mandando vocês me honrar. Mas na hora de servir a igreja, de servir o povo de Deus, quer dizer, ele só está cobrando honra, mas, né, não tem a honra para ser honrado, né? Então, a honra vem de Deus. Deus usa a igreja, o corpo de Cristo, para honrar pessoas. Paulo honrou seus servos. Este homem aí, você merece receber ele, porque ele tem servido a mim como um filho na fé. Então Paulo muitas vezes recomendou alguns irmãos, Timóteo, Silas, Onésimo, né, alguns homens de Deus, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, né, Deus vai honrar, mas a pessoa não fica atrás disso. Quem é de Deus não fica querendo holofote, não fica querendo, ele vai se contentar em ter feito para o Senhor. Quer receba as batidinhas nas costas ou não, quer seja elogiado ou não, né? Porque, como nós dizemos, nós cantamos aí na música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E houve servos de Deus que foram para lugares onde ninguém nos via. Estava servindo a Deus no meio do mato, pregando evangelho para índio, ou lá na África, e ninguém viu o que ele estava fazendo. A única pessoa que estava vendo era quem? Era Deus, né? Reconhecimento vem de quem? Vem do Senhor. Deus vai honrar? Deus vai honrar a sua forma. Agora pode ter certeza, você não vai ser esquecido, né? A palavra de Deus diz que as coisas deste mundo, né, elas vão desaparecer, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. 1 João 2, versículo 17. O mundo passa, bem como as suas vaidades, aquele, porém, que faz a vontade de Deus
permanece eternamente. Amém? Então nós possamos aprender com isso. E a última coisa, aí, finalizando, as coisas que nós temos que aprender com Jesus. Sabe uma coisa que Jesus fez também? Diz o texto aí, né, que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Versículo 20 do capítulo 12. Né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E diz no versículo 21, no seu dono esperarão gentios. São classes de pessoas. Cana quebrada, gente, sabe o que é? Você vê lá, as pessoas cultivavam trigo, e um dia houve um pastor que explicou, porque ele foi numa plantação de trigo, e o cara veio, e o dono da fazenda veio com o trator, e passou em cima daquele monte de trigo, né? E ali foi quebrando todos os filetes, aquelas ramas, né, de trigo, né? Aquelas canas de trigo. E ele falou: mas você estragou o trigo. Não, pastor, fica tranquilo. Parece que está quebrado, né? Mas não está. Né? Ele tem salvação ainda. Se a gente continuar cuidando, né, irrigando, ele vai voltar para cima de novo. Tanto é que passou no outro dia, ele viu e estava lá o trigo de pé de novo, né? Parecia quebrado. Ele falou assim: ó, se eu pegar esse está quebrado, não está? Se eu pegar bem no lugar onde quebrou, na junta dele, e esmagalhar, ali a parte que está no meio do trigo, que é aquela coisa que passa, né? Negócio branquinho, que passa no meio daquele caninho, né? Aquilo lá, se eu esmagalhar, se eu quebrar isso daqui, pronto, aí não tem salvação mais. É isso que está dizendo aqui. Ele não vai esmagar, sabe, as pessoas que já estão quebradas. Tem gente que às vezes nós estamos vivendo numa sociedade tão sem amor pelas pessoas, que você pega as pessoas, esse aí é vitimismo, pessoa mimimi, né? E às vezes pode haver gente que fica se vitimizando, mas no meio você pode encontrar realmente pessoas que estão destroçadas por infortúnios que passaram na vida, marcadas pela dor, traumatizadas por experiências amargas. E o que Jesus espera que nós façamos, já que nós somos representantes dele agora, nós somos o Cristo agora, aqui o corpo de Cristo, né, que nós tenhamos amor por essas pessoas que estão quebradas, né? Fala de torcida que fumega. Sabe aquela pessoa que tinha muita energia na vida, parecia que o pavio dela estava aceso, e de repente, o pavio dela, por um motivo que a gente não entende, fala aqui a torcida que fumega. Sabe o que era isso? Naquela época tinha os lampiãozinhos que eram dentro de uns potinhos de barro, e aí eles colocavam, né, um barbante, né, mergulhado dentro do óleo. Deve ter até hoje esse tipo de lampião antigo, né? E aí você botava fogo naquilo. Chega um momento que ele não vai pegar fogo mais. Você tem que trocar o barbante. Isso quer dizer, ele está ali, quase apagando, fumegando, saindo só fumacinha, sabe? Não está servindo mais para o propósito para qual ele deveria servir, que é iluminar, né? Dar luz e calor, né? Enfim, torcida que fumega. É gente que a gente pensa assim, esse já deu o que tinha que dar, gente moralmente desprezada, né? Estigmatizada por algum erro, né? Esse cara aí é ladrão, esse cara aí, essa aí é prostituta, essa aí já passou na mão dele, né? Esse daí não tem jeito, não, isso aí é um cana brava mesmo, né? Enfim, um monte de apelidos que dão para a gente, que infelizmente estão sendo vitimados pelo vício da bebida, esse é um nóia, ou coisa desse tipo, né? Gente que a gente diz assim, esse aí não tem perdão, não. O que ele fez não tem perdão. E Jesus pega essa gente que as pessoas dizem assim, esse não tem jeito, né? E pega as coisas desprezadas, as coisas que não são, para fazer delas coisas que são. E espera que nós tenhamos a mesma atitude com esse tipo de gente, que a gente acha que não tem jeito, né? Para Jesus tem jeito. Ele é capaz de recuperar a cana quebrada, ele é capaz de pegar aquele pavio que está apagado e fazer ele acender de novo,
Tá bom, queridos? E diz aqui que ele é esperança para os gentios. Gentios, como eu disse, era gente que era considerado, né? Se fosse nos dias de hoje, seria aquilo que falava, né, para o seu Madruga, né? Gentalha, né? Então, quer dizer, gente gentinha, gente sem classe, gente, né? Enfim, para quem não é nada, um pária social, né? Gente que assim, esse daí, né, coitado, né? É um ignorante, é um não sei o quê, e Jesus quer recuperar pessoas assim. Esse é o nosso trabalho. O Espírito Santo repousou sobre ele, diz aí o versículo 18, para quê? Para anunciar juízo aos gentios. Talvez pensando assim, juízo, mas juízo eles já iam ter mesmo, se não se arrependessem, né? Mas aí o sentido aí, você pega ele aí, por exemplo, a nova versão transformadora diz: proclamar justiça às nações. Aonde a gente pode achar justiça? A justiça vem através da fé no Filho de Deus. Amém, queridos? Então mire-se na pessoa de Jesus, aprendam com ele, que é humilde de coração. Não busquem glória para si mesmo, senão a glória que é do Pai. Que a nossa glória seja fazer, né, com que reconheçam a Ele, que conheçam ao seu nome, que conheçam o seu Evangelho, que nós venhamos nos negar, né, qualquer tipo de fama para nós mesmos, né, e que venhamos dar importância para as pessoas que a sociedade já não se importa mais. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja. Glória a Deus.